Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve, queridos amigos do programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. Estamos iniciando mais uma edição com muita informação, poesia e música para iluminar a vida de todos vocês que estão sintonizados aqui nesse canal. É sempre muito gratificante esse compartilhamento racional com pessoas de todas as partes do mundo, possibilitado pela internet, que é atualmente o maior veículo de comunicação universal entre todos os povos e que tem facilitado demais a divulgação da cultura racional entre as nações. Esse é um parâmetro que nem sempre é percebido por quem participa ou compartilha os programas. A facilidade e a velocidade da informação nos tempos atuais são vertiginosas. Por isso é que o racional superior nos livros do histórico alerta para a rapidez no avanço da fase racional. A cultura racional, meus queridos, por si só, ela abrange tudo, domina tudo, por ser uma ferramenta da própria natureza para a evolução do animal racional. A parte morosa provém justamente da dificuldade da comunicação, da divulgação, que está sendo vinculada ao livre-arbítrio de quem divulga e também da dificuldade na comunicação. Então não faz muito tempo, para divulgarmos a cultura racional nos meios de comunicação, tínhamos que levantar receitas consideráveis. Falo por mim mesmo que aos 40 anos atrás, como coordenador da caravana racional de Angra dos Reis, eu já fazia uma vaquinha entre os estudantes para levantar dinheiro para a divulgação da cultura racional nos meios de comunicação. Nessa época foi que nasceu o programa Nova Era. Alugávamos 20 minutos de uma rádio AM local aos sábados e não era barato. Participavam do programa Nova Era eu, minha esposa Mara Lúcia, meu irmão Paulo Rios e meus amigos José Ricardo Soares e Maurílio Galindo. Lembro como se fosse hoje que para colocar um pequeno anúncio no jornal custava uma fortuna. Se fosse numa revista era mais caro ainda. Então meu pai, ao estar aí para ampliar o trabalho de divulgação, ele passou a contratar um carro de som para circular pela cidade e pelos bairros, anunciando a nova fase da natureza e o seu brilhante, que é a cultura racional. Para a divulgação de porta em porta, fazíamos os nossos próprios prospectos nas gráficas daqui, locais, mas direcionadas à população angrense, que por ser uma cidade muito antiga, fundada 2 anos após o descobrimento do Brasil,
ela sempre viveu enraizada em tradições e muitos preconceitos, lendas e folclores do passado. As pessoas encontravam dificuldade para se abrirem para o novo, para a nova fase que se iniciava. Só o que não era custoso nessa época era a exposição de painéis da cultura racional que fazíamos numa praça no centro da cidade. Todo o resto demandava muitos recursos. Mas hoje, com o advento da internet, com as redes sociais, todos podem divulgar a cultura racional sem custo. Podem fazer divulgações maravilhosas com imagens e até com vídeos. Podem publicar conferências inteiras. Podem postar e podem usufruir do trabalho dos demais. Podem ouvir músicas racionais 24 horas por dia, como é o caso daqueles que usufruem da web rádio Universo em Desencanto de União Piauí, onde eu também possuo uma versão gravada para a rádio do programa Nova Era. E também a Cláudia Moura, com o programa Versando. Além dos programas gravados, existem os que são ao vivo, direto do estúdio, em União Piauí. Os ouvintes podem acompanhar em tempo real o programa Brasil Racional e interagir com os locutores Mascarenhas, Francisco e Nelson. O que estou tentando deixar em evidência, meus queridos, é que na atualidade está muito mais fácil e menos custoso levar o brilhante racional para todas as partes do mundo. São muitos grupos divulgando várias rádios, palestras, conferências. E o que é extremamente vantajoso é que tudo fica registrado para que as pessoas possam rever, ouvir novamente, compartilhar com os amigos, com os parentes, como se estivessem divulgando de porta em porta, podendo escolher qual publicação compartilhar. Quando temos contato com uma publicação, pelo que está sendo dito, pela forma de expressão, pelas imagens, podemos analisar até para quem aquela publicação se encaixa melhor. Às vezes queremos divulgar para pessoas específicas, com características específicas, onde determinada publicação se encaixa melhor. E com apenas alguns cliques a divulgação é feita. Isso é fantástico e está sendo muito aproveitado. Por isso é que a fase racional tomou vulto vertiginoso, porque o que faltava era só mesmo a divulgação, já que a cultura racional, com o seu conteúdo inédito e revelador, por si só se impõe. Tudo isso é um processo natural já previsto e incentivado pela natureza, por a aura da natureza ser racional. Então, meus queridos, aproveitem essa facilidade para divulgar bastante, compartilhar bastante, publicar bastante. Se inscrevam nos canais de divulgação, canais de palestras, canais de músicas racionais, canais de conferências. Façam parte de grupos voltados para a divulgação racional. Curtam, incentivem, deixem o seu like, sejam positivos com os trabalhos de divulgação racional, com as caravanas, com as exposições de painéis e doações de livros. Sejam participativos, aproveitem essa gratuidade que na minha época não existia. E a dificuldade para se divulgar era extremamente maior. Todo pioneiro que trabalhou em prol da divulgação
divulgação sabe muito bem do que eu estou falando, porque foram verdadeiros desbravadores. Aproveito o momento, já que estamos falando de trabalho, meus queridos, para parabenizar a todos os colaboradores que estão participando das obras de melhoria no Retiro Racional, que é o nosso ponto orientador, onde se encontram as grandes obras do Racional Superior. Um local escolhido por Deus para ser símbolo da fase racional no mundo inteiro. Símbolo esse representado fielmente pelos três poderes, uma obra arquitetônica criada para ser o símbolo da união dos dois mundos, que está acompanhada de outros não menos importantes, como o Centro Científico, destinado às grandes conferências de cultura racional, e a Gráfica Racional, onde são confeccionados os livros e demais impressos. São todas obras muito importantes. Alojamentos, refeitórios, oficinas, hotel e residências diversas, que estão espalhadas no sopé da Serra dos Caboclos. Tive a oportunidade de visualizar um vídeo que mostra o alargamento das calçadas para facilitar os desfiles, inclusive em volta dos três poderes, pinturas novas do portal, que está ficando tudo muito lindo. Então todos estão de parabéns, sendo assistidos pelo mundo racional, em cada gota de suor, em cada centavo gasto. Tenho também acompanhado a movimentação dos caravaneiros nas praças novamente e ruas, divulgando fervorosamente a cultura racional, independente das restrições causadas pela pandemia, expondo painéis, distribuindo prospectos e até doando livros para os mais interessados. Uma verdadeira avalanche de solidariedade. Não vejo a hora de, unidos, começarmos a fazer os nossos grandiosos desfiles cívicos com as bandas racionais. O mais importante é que cada vez mais tenho acompanhado uma maior união entre os estudantes em prol do que realmente interessa para o mundo racional, que é a racionalização dos povos, que é todos, enfim, conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E isso depende diretamente de nossa divulgação, de todas as maneiras, de todas as formas, através de panfletos, prospectos, em publicações nos jornais, divulgação em revistas, em livros, em letras de músicas, palestras, conferências, placas de outdoor, rádio, televisão e pela internet, que consegue reproduzir tudo isso digitalmente. Da imagem de um prospecto, de um painel, até uma conferência inteira gravada. Todas as formas de comunicação cabem e são possíveis na internet. Então, meus queridos, mãos às obras, porque as portas estão escancaradas. E todos já devem ter percebido, meus queridos, que a natureza está trabalhando forte na cabeça de todos quanto à aceitação dessa nova fase. Do jeito dela, mas está funcionando. A humanidade está buscando novos rumos e está mais aberta para entender as novidades. Estão mais atentos em descobrir mais sobre si mesmos, sobre a lógica da vida, sobre os motivos da existência e sobre o que realmente nos convém. A humanidade amadureceu de um momento para outro
e agora estão mais preocupados com o rumo do mundo de suas vidas. A cultura racional está cada vez mais viva entre os governos do mundo, brilhando como solução, apesar de que os parâmetros passados da civilização vinham apontando para uma direção diferente dos parâmetros da fase racional. Então, meus queridos, existe ainda um trabalho de resistência para as mudanças avançarem com mais rapidez. Essa resistência depende justamente, para ser diminuída, da conscientização racional dos povos, o que tratamos como racionalização. Conhecendo melhor a nossa natureza, os fundamentos desse universo e da nossa origem, fica muito mais fácil se adequar e se adaptar à nova fase com uma postura muito mais realista do mundo, tanto das causas como dos efeitos. Nós já passamos por muitas fases nesse mundo. Todas as fases por que já passamos foram para lapidar o nosso modo de ser, para que depois de bem lapidados estivéssemos em condições de nos adaptar melhor a essa realidade do que somos dessa forma e sermos recuperados por uma fase transcendente, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio que estamos iniciando. Todas as fases trouxeram modos diferentes de lapidação. Hoje estamos na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Mas até chegar nessa fase atual, meus queridos, quanta lapidação tivemos que passar, nascendo e morrendo na mesma fase, por estarmos sendo lapidados. Agora foi que chegamos na fase redentora, a fase racional, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas toda mudança de fase tem sempre a mudança de tudo também, porque cada fase tem a sua regência. Muda a fase, muda a regência, vai mudando tudo. Muda tudo naturalmente. Então o que serviu para uma fase não serve para outra. Esse é o maior obstáculo numa mudança de fase. Por exemplo, o que serviu para a fase de monstros não serviu para a fase de selvagens. O que serviu para a fase de selvagens não serviu para a fase do bicho racional. E o que serviu para a fase do bicho racional não serviu para a fase de animal racional. O que serviu para a fase de animal racional não serve para a fase de racional. Muda a fase da natureza, meus queridos, e a natureza muda tudo para a fase que está em vigor, porque a natureza é que é a dona dos seus feitos. E na condição de dona, ela muda tudo naturalmente. O dono regula tudo como é preciso e necessário. Mas muitos, por viverem sem se conhecer, pensando a sua maneira de deduzir, julgavam que a vida não tinha solução, analisando pelos efeitos e sem conhecer as causas, achando que a vida seria sempre a mesma da sua pequena existência, onde muitos raros são os que passam 100 anos, pensando com um pensamento curto, sem alcance da realidade transformativa e sem saber sequer o porquê pensa, sem saber sequer para que foi feito o pensamento, mas vendo as nulidades e falhas do pensamento. Por viver na categoria de animal, pensava como animal, pensava ser dono do seu pensamento,
pensava ser dono daquilo que não fez. E a maior desonra do pensador, a sua maior derrota é a morte. Todos tinham medo de morrer, porque o pensamento não tinha como explicar quem somos. Então diziam: eu não sei de onde vim, e depois de morto, eu também não sei para onde vou. Então que horror, né? Viver assim, desconhecido de mim mesmo. Então, dessa forma, muitos no leito de morte se sentiam traídos, dizendo: a vida me traiu, porque eu pensava que eu era o que eu não era. Parecia que eu era tudo, e hoje eu vejo que nada sou. Então, nessas horas, meus queridos, desabam todos os castelos de quem não se conhece, porque se acostumaram com a matéria, porque não conhecem a vida verdadeira. Assim preferem sofrer do que morrer. Assim os cegos, os surdos, mudos, os aleijados, todos querem viver, ninguém quer morrer. Todos os moribundos querem viver, remediando sempre para não morrer, sendo a morte o maior fantasma de todos. Todo rei quer viver por ser rei, toda rainha quer perpetuar a sua vida, empolgada com a vaidosa coroa. Então, no leito de morte, diz a rainha: que rainha sou eu, que hoje sou e amanhã não sou mais? Rainha não deveria morrer. Essa foi a vida do animal racional, uma vida desconhecida de quem eram, onde a morte parecia ser o fim de tudo. Agora, quem passou a se conhecer e que está com o raciocínio desenvolvido, que é o caso dos estudantes de cultura racional, esses sabem para onde vão e vão felizes e contentes, dizendo: até que enfim deixei de ser matéria. Quem sabe para onde vai, meus queridos, parte feliz e contente por saber para onde vai, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza, para ver que quem sabe para onde vai é tão diferente de quem não sabe para onde vai. Quem sabe para onde vai deixa a matéria satisfeito por saber de onde veio e para onde vai, como que veio e como que vai, né? Para o seu verdadeiro mundo de origem. A vida de sofrimentos da matéria não deixa saudades, porque sofrimento não faz graça para ninguém rir. Aceita o sofrimento enquanto não tem outro remédio. Mas agora existe um remédio para o fim do sofrimento. O remédio aí está, que é o estudo da cultura racional para o conhecimento de si mesmo, a revelação de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O remédio, meus queridos, aí está, é a fase racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos saiam dessa ciranda de transformações e retornem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Bem, meus queridos, agora vamos dar uma breve pausa para o nosso momento poético e logo em seguida retornaremos com mais informações sobre essa nova era, a era do terceiro milênio, a fase racional, a fase que está vigorando na Terra para iluminar a todos e levar todos de volta para a origem pura, limpa e perfeita. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios.
Não há mal que sempre dure quando Deus vem primeiro. Deus vem primeiro no início dos nossos dias e Deus vem primeiro no fim do dia. Deus vem primeiro quando se ama o próximo e vem primeiro quando perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deus vem primeiro nos agradecimentos de todas as lições, em todos os momentos difíceis e, sem dúvida, vem primeiro nas vitórias. Como presenciei visivelmente e ouvi claramente diante de meus olhos a materialização de um ser disfarçado de alguém muito simples. O pouco com Deus é muito, filho. O muito sem Deus é nada. A você, meu velho professor, que nunca mais vi, obrigado. Obrigado por me permitir ver como vocês são humildes e como todos nós ainda temos tanto a aprender. Hoje, 3 anos depois, Deus vem primeiro. Wilson Figueiredo. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Vejam, meus queridos, que para quem não se conhece, a vida não tem solução. Achavam que estavam todos condenados. Para quem vivia sem se conhecer, tudo estava perdido. Mas para quem passou a se conhecer, não existe nada perdido, porque tudo tem solução. E aí está ela, o desenvolvimento do raciocínio. Quem conhece o que é cultura racional está salvo, meus queridos. Não tem o que temer e nem o que duvidar, porque o mundo tem o seu dono, que fez tudo e fez todos e fez tudo para manter o que fez. A solução está com quem fez tudo. Quem fez tudo é que tem todos os recursos para a solução do que fez, para verem que o mundo tem o seu dono. E o dono existe. O mundo não é dos seus habitantes, que aí estão apenas de passagem com essa vida provisória e vivendo sem se conhecer. Todos têm necessidade de conhecer quem lhe fez e quem fez tudo para lhe manter, para saber como se valer. E só conhecerá quem lhe fez por meio do desenvolvimento do raciocínio, que é a parte de cima do mundo racional. Com essa parte desenvolvida, se ligam ao mundo racional. E ligados ao mundo racional, vão conhecer o raciocínio supremo, o racional superior a todos os raciocínios, o racional superior, o verdadeiro Deus, para verem, meus queridos, que o raciocínio é o elo condutor, conduzindo todos para a sua verdadeira origem de racional. Para verem que a vida tem solução, e aí está ela, esclarecida, definida, com base lógica racional. Agora só está faltando ser consagrada por todos que querem o seu bem e o bem de todos. Quer a sua salvação e a salvação de todos. Quer a solução das ruínas presentes e futuras de si mesmo e de todos. Mas tudo necessário se desenvolver. Todos vieram sendo desenvolvidos para chegarem ao ponto que chegaram. No início da formação, quando começaram a ser desenvolvidos pela energia magnética,
começou a energia magnética, em primeiro lugar, a desenvolver o sentimento, para sentir o bem e o mal. Depois começou o desenvolvimento da voz e da fala. Depois veio o desenvolvimento da imaginação, das imagens no cérebro da pessoa. E depois é que veio o desenvolvimento feito pela energia elétrica, que começou a desenvolver o pensamento, gerando ideias e aperfeiçoando a voz e a fala. Mas agora terminou a fase do pensamento, que preparou todos para serem recuperados pela fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. No desenvolver o raciocínio, meus queridos, todos passando a se conhecer, e no se conhecer, todos sabendo como voltar para de onde saíram, que é do mundo racional. Então, para quem passou a se conhecer, a vida tem solução. Está unido à origem de onde são, e na origem estão todos os recursos completos, precisos e necessários para resolver tudo do que é de sua origem. A paz, o amor, a fraternidade racional e a volta do aparelho racional para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A solução perfeita do destino do mundo e da humanidade. Agora, meus queridos, é tratarem de desenvolver o raciocínio para chegarem à conclusão real da vida eterna, sendo o raciocínio o elo de união de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, sendo o raciocínio o ponto primordial da verdadeira origem da vida, porque o tudo do tudo da vida está no mundo racional. Todas as soluções necessárias e precisas, enquanto que, pensando, tentam se organizar e não conseguem. Quanto mais procuram se organizar pensando, mais desorganizados ficavam, num desequilíbrio que não esperavam. Se o pensamento fosse feito para acertar, já de muito que viria tudo certo, tudo organizado. O pensamento não é um bom condutor e por isso o pensamento não atingiu o que procuravam nele, que era o bem, a paz, o amor e a fraternidade tão cobiçada, tão esperada e nunca encontrada. Porque o pensamento não foi feito para acertar e organizar coisa nenhuma, foi feito para lapidar. Por isso é que o desequilíbrio e o enfraquecimento de tudo vem sempre aumentando, ao ponto de a vida ter os seus momentos difíceis, de se voltar até uns contra os outros, de comporem engenhos para destruição em massa desses pensadores. O pensamento enfraqueceu pela poluição e, por enfraquecer, perdeu o senso de humanidade. Começou a variar e daí surgiram os desatinos. Pelo enfraquecimento, perdeu o sentimento de fraternidade, de paz e de amor. Por estar enfraquecido, perdeu o sentimento humano. Se tornaram monstruosos, desumanos. Perderam a sensibilidade do sentimento pelo enfraquecimento produzido pela poluição. Quanto mais poluído, mais enfraquecido, perdendo o poder de existência. O enfraquecimento do pensamento é a causa do desequilíbrio, dos tormentos, da brutalidade e da violência. Depois de civilizados, devido à poluição, regrediram, se desequilibraram.
Então a natureza, para recuperar, trouxe todos para a fase racional. Assim que passar a se conhecer, vão ficar equilibrados. O desenvolvimento do raciocínio trazendo a paz e o amor e construindo a fraternidade, para ver que tudo muda, meus queridos. Amanhã passarão a se conhecer e deixarão de ser rudes e atrasados. Tudo evolui de acordo com o grau de conhecimento. Quem se conhece age de uma forma e quem não se conhece age de outra forma totalmente diferente. Quem se conhece ama o próximo como a si mesmo e quem não se conhece não pode conhecer o seu próximo. Depois que se conhece, é que passa a conhecer também o seu próximo. Passa a sentir o que o próximo sente. E o que é o próximo? É o seu próprio retrato. Os sentimentos são os mesmos depois que passa a se conhecer. Mas enquanto não se conhece, os sentimentos são todos diferentes. Pelo desenvolvimento do raciocínio, todos terão o mesmo sentimento de compreensão, de empatia e sairão desse estado de rudeza, de atraso, de brutalidade. Dessa forma, com a fase racional, a natureza conduzindo todos os seus feitos naturalmente para o seu estado verdadeiro, natural de ser. Um rude, meus queridos, não reconhece direitos. Então pensa que é dono daquilo que não fez. Pensa que é dono do seu pensamento. Pensa que é dono de sua imaginação. Pensa que é dono de sua intuição. Pensa que é dono de sua inspiração. Pensa que é dono de tudo que não foi ele que fez, né? Por quê? Porque são rudes, vivem como bichos que desconhecem os fundamentos da vida e, por viverem como bichos, não reconhecem direitos. Os bichos vivem uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Bichos, como estão vendo, são ingratos, mal agradecidos. Agora, com o desenvolvimento do raciocínio, é que vão deixar de ser assim. Para diminuir a rudeza, a dona do pensamento ela foi obrigada a fazer todos esses engambelos passageiros para lapidar o animal racional. Engambelos passageiros, por tudo ter princípio e ter fim. Porque para o bicho viver bem, é preciso viver engambelado com alguma coisa, para não sentir muito a lapidação da matéria. Assim, os engambelos eles passaram a ser o maior potencial do bicho racional, por o bicho valorizar ao máximo os engambelos dessa vida passageira de lapidação atordoante, e os engambelados sendo destruídos pelos próprios engambelos, como está aí a destruição do animal feito pelas artes, pelos engenhos, pelas químicas, grandes e pequenos, graúdos e miúdos sendo destruídos por seus engambelos, para ver o estado de fraqueza em que chegaram, ao ponto de ficarem dominados pelos engambelos, não querendo ser destruídos, mas mantendo os engambelos de destruição de si mesmos. Os engambelos aparentemente são bons, parecem ser bons, mas verdadeiramente não são. E por isso vidas preciosas são ceifadas por causa dos engambelos da vida. Para ver que o pensamento ele não passou de um grande maroto para poder lapidar um animal racional. O animal sempre em busca da realidade positiva e o maroto do pensamento sempre com as suas negativas. Calma, ainda é cedo.
ainda não chegou a hora. Vejam a marotagem do pensamento, sempre conservando o pensador da forma que ele não é, fazendo o pensador pensar que é puro, que é limpo, que é perfeito, que é santo, que é equilibrado. Vejam a marotagem do pensamento, fazendo o pensador pensar que é cheiroso, que é formoso, que é bonito. Fazer o pensador pensar ser aquilo que ele não é. Fazer o pensador pensar ser dono de si, dono do seu pensamento, ser dono até do mundo. Para ver o quanto o pensamento foi maroto, fazendo a matéria tudo ser quando a matéria nada é. Tudo marotagem do pensamento para a lapidação do pensador, fazendo o pensador acreditar que no pensamento é que estavam todos os grandiosos pontos da vida. O maroto do pensamento fez tantas histórias, tantas lendas, tantos contos, que convenceu o pensador a pensar ser aquilo que ele não é. Se não fosse marotagem tudo isso, não seriam todos sofredores e mortais. São tantas histórias criadas pelo pensamento que acabou o reino do céu vindo parar aqui na terra. A matéria virou o jardim do Éden. Os engambeiros do pensamento entorpeceram os pensadores para melhor lapidar a todos. Tudo isso sendo preciso e necessário em suas épocas para a lapidação dos pensadores. Assim, com suas histórias e lendas, foi catequizando e amansando os pensadores, desfazendo um pouco da rudeza e do atraso do passado de feras. Dessa forma, a máquina do pensamento estava preparando o pensador por meio de uma lapidação precisa e necessária, para depois do pensador pronto pela lapidação, estar em condições de ser recuperado pela fase racional, a fase do desenvolvimento da máquina do raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, meus queridos, é preciso se conhecer. E quem se conhece sabe se equilibrar por dentro e por fora. Tem recurso para tudo. Vive limpo por dentro e limpo por fora. Brilhando por dentro e brilhando por fora. Porque tem recursos necessários para o equilíbrio de si mesmo. Quem se conhece vive florindo. Tudo por evolução da própria natureza, da dona de tudo, da dona que fez tudo para lhe manter, para todas as vidas que fez, ela alimentou, por tudo ser evolução natural, vai tudo chegando no seu lugar, alimento no estômago, alimento do cérebro, porque o mundo tem o seu dono, e o dono rege aquilo que é seu, da forma que for preciso, necessário, para o bem de todos e para a salvação de todos. O dono só quer o bem de todos e salvar todos que vieram parar nesse mundo, com esse corpo de matéria sofredor. Para verem, meus queridos, que tudo isto é evolução natural, não é brincadeira aí do chão, não. É com a evolução do desenvolvimento do raciocínio, que é a maior potência do ser humano. A regência é tão linda que não podem calcular. Quando estiverem todos desenvolvidos e começarem a flutuar, é que vão sentir o poder dos poderes, da força mais poderosa do corpo, a maior potência do corpo, que é o raciocínio, o maior potencial do aparelho racional.
Bem, meus queridos, vamos agora para o nosso intervalo musical e logo após a música retornaremos com mais uma brilhante novidade para vocês. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Olha só como está a sua vida, baby. Sem rumo, sem direção. E por mais que você queira que eu fique, baby, não vai dar mais pra viver em vão. No seu mundo, coração. No seu mundo, coração. Olha só como está a sua vida, baby. Sem rumo, sem direção. E por mais que você queira que eu fique, baby, não vai dar mais pra viver em vão. No seu mundo, coração. No seu mundo, coração. Fazer você chorar, baby, por falta de compreensão. Não percebe que os seus sonhos, baby, não combinam com a direção do meu mundo racional. Do meu mundo racional. Fazer você chorar, baby, por falta de compreensão. Não percebe que os seus sonhos, baby, não combinam com a direção do meu mundo racional. Do meu mundo racional.
voltamos a apresentar o programa Nova Era. Bem, meus queridos, hoje eu decidi fazer mais um breve relato sobre um caso muito interessante que se deu na década de 90 após a transformação do Sr. Manuel. O ano eu não sei precisar direito, mas o mês foi de agosto, durante a comemoração do Dia dos Pais. No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto. Mas o Dia dos Pais não é uma das datas oficiais de comemorações racionais, de forma que as pessoas costumam comemorar em casa, com os seus pais, seus familiares. Mas com a transformação do Sr. Manuel, eu confesso que fiquei um pouco afastado do retiro racional. E com a aproximação do Dia dos Pais, me veio assim uma saudade grande de estar saudando ele, mesmo que não pudesse ser fisicamente, né? Então eu decidi passar o sábado lá para comemorar nas primeiras horas de domingo e no final da tarde voltar para minha cidade. Chegaria em casa ainda no Dia dos Pais e poderia até levar um presente, né, comprado lá no Retiro Racional, que todo final de ano eles produziam vídeos de cassete muito lindos, com imagens de nosso pai, e eu estava querendo levar um desses para dar para o meu pai Altair. O nosso pai Manuel nos aconselhava, na virada do ano, nas primeiras horas, entrar o ano lendo o livro O Universo em Desencanto, para iniciar o ano com bons fluidos. Então entendi que as primeiras horas de uma data festiva dessa, de uma data marcante, era importante. Então, em função disso, eu gostava de estourar uma champanhe para a comemoração sempre nas primeiras horas das datas festivas. E nesse Dia dos Pais não ia ser diferente, né? Fui até a cantina, comprei uma champanhe para comemorar. O retiro nessa época, precisamente nesse dia, quase não tinha visitantes. Assim a câmara fechou cedo, né? O científico também ficou fechado, tudo praticamente fechado, cantina, tudo. Mas eu estava decidido a aguardar até a 0 hora para estourar a champanhe que eu havia comprado. Lembro que a noite estava fria, era início de agosto e o retiro fica localizado no sopé da Serra dos Caboclos, de onde sempre nos períodos frios, né, desce uma neblina e esfria muito. Eu não estava sozinho, estavam comigo o meu primo, conhecido como Zé Mário, estava a sua esposa, Aldair, conhecida também como Pipil, e um grande amigo de Angra, o doutor Ricardo Soares. Devido à friagem, nós decidimos entrar no centro científico. Abrimos a porta, ajeitamos as cadeiras próximo à janela de vidro e ficamos ali conversando, né, e aguardando o momento do brinde. Enquanto aguardávamos, entrou um rapaz e ficou lá dentro também, de longe. Deu para perceber que se tratava de um vigia, né? Que mesmo à distância ele estava observando o que nós estávamos fazendo ali dentro do centro científico. Olhei no relógio e já passava um pouco das 11h30. Então eu decidi remover aquele aramezinho que prende a rolha da champanhe. E tirei o arame e já deixei pronto para remover a rolha na hora certa. Havia separado também 4 copos descartáveis e continuamos ali a conversar descontraidamente enquanto a hora não chegava.
De repente, eu olhei para a garrafa e percebi que a rolha estava subindo. Então chamei a atenção de todos para esse fato, peguei a garrafa, mostrando a rolha, já com boa parte para fora. Aí eu disse: olha gente, a rolha quer sair sozinha. Acho que nosso pai é que vai estourar essa champanhe. Mas ainda faltavam cerca de uns 7 minutos, para 0 hora. Então eu peguei a garrafa com ambas as mãos, levantei assim acima da minha cabeça e fiquei esperando a rolha estourar sozinha. Enquanto eu aguardava, ficou aquele silêncio, Ninguém falava nada, todos na expectativa do momento. Eu de olhos fechados, com aquela garrafa no alto da minha cabeça, parecia que os minutos haviam virado horas. Mas eu estava decidido não abrir os meus olhos e nem olhar o relógio, enquanto não estourasse a garrafa. Do Dia dos Pais, quem tinha que abrir era o seu Manuel. Eu confesso que aquela tensão estava grande, porque eu parecia que estava passando já muito tempo, já tinha passado a hora, eu com os olhos fechados ali, com a garrafa na mão, até que ouviu-se um estouro. Pum! Aí eu baixei a garrafa, abri o olho, olhei para o pavilhão, perguntei logo que horas que eram, Que horas são? Aí me avisaram, 0 hora. Aí eu puxei minha manga também para olhar, confirmei, 0 hora. Exatamente às 0 hora a rolha se abriu, a champanhe estourou. E nós não estávamos sozinhos naquela comemoração, Então eu saudei o Dia dos Pais, saudei a cultura racional, servi champanhe para todo mundo, brindei o pai, E eu até ofereci para o rapaz do vigia lá, ele agradeceu, mas disse que não podia brindar conosco porque ele estava trabalhando. Então eu confirmei, está de vigia, Confirmou que ele estava ali na função de vigia, Então eu ainda pude ouvir ele falando com ele mesmo, baixinho. Mas, caramba, eles vão ter que saber disso, falando sozinho. Quer dizer, provavelmente estava se referindo aos superiores do retiro que o haviam enviado para ali, para ficar observando. Então terminamos as comemorações, fomos dormir e tudo correu normalmente no dia seguinte. Mas aquela comemoração ficou marcada para sempre na minha vida. E aqui está o relato dela para vocês. Espero que tenham gostado de mais esse relato racional, onde eu só posso agradecer por tantas passagens belas e marcantes na minha vida. E dar um grande salve a esse Pai maravilhoso que está sempre me surpreendendo positivamente. Salve meu Pai, salve o racional superior, que prova e comprova sempre que é o verdadeiro Pai de todos. Bem, meus queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo. E ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho que está ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição às 15 horas.
nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.